Valdemar nega desvio de emendas e diz que nem se acertasse na Mega Sena teria 119 milhões de reais. Vamos lá. Lembrando que é o seguinte, não significa que quando você desvia o valor da emenda, todo o valor desviado vai para você mesmo, porque você precisa pagar uma galera, né? Então vamos lá. A gente viu no áudio da assessora da Valéria Bolsonaro. Elas estavam mandando uma emenda de 300 mil reais, onde era 100 pro prefeito, 100 para ela. Não é que os 300 era para ela, só um terço, né? Desce um pouquinho. Sim, eu tô gripada. O presidente nacional do PL diz que não desviou coisa nenhuma, e não sei o que lá. Desce aí. Desce aí. Eu tenho um vídeo dele, inclusive, falando. Você quer ver? Um órgão suspeito, ele deve ter investigado tudo, lógico. Ele sabe que isso não acontece. Agora, ele fez isso por causa da cota que queriam dar para os presidentes, que ele é contra e nós somos contra também. E isso nós vamos resolver logo. Eu não tenho dúvida disso. O seu jurídico está confiante, né, nessa defesa? E isso pode atrapalhar a campanha eleitoral em termos regionais, por exemplo, aqui na região? Não, veja bem. A repercussão que teve na mídia foi por causa do trabalho do PT, trabalho do pessoal do governo contra a gente, porque eles têm força, porque eles estão com a máquina na mão. Eles teve uma repercussão absurda. Ontem o Jornal Nacional deu de abertura e sem me ouvir, porque sempre vai ouvir outro lado. Deviam ter me ouvido. Pausa. Nisso ele tem razão. Isso ele tem razão. Não importa que reportagem você vai fazer, você tem que ouvir o outro lado. Você tem que ouvir o outro lado. Vai lá. Agora eu vou explicando com jeito. Agora, antes, quando eu estava vindo para cá, para a reunião, o Hugo Mota me ligou, presidente da Câmara, já fez uma nota oficial, deve fazer o Senado também, porque isso que eu fiz é fazer política. Não tem nada de errado lá. Se tivesse alguma coisa errada com essas comissões e tal, com esses recursos, não existe isso. Ele sabe que não tem. Então eu acredito que a gente resolve isso em breve. Isso agora. O que aconteceu? A esquerda, como o Lula deu uma queda, eles aproveitaram isso para descer a madeira em mim. Todos os jornais do Brasil hoje deram de manchete. Folha, Estadão, Globo, Correio Brasilense, todos deram de manchete. Quer dizer, é o pessoal da esquerda, é o pessoal que está dominando o governo, que está trabalhando para derrotar a gente. Não vão conseguir derrotar desse jeito. Nós vamos ganhar as eleições e vamos pôr o país para andar novamente. Bom, vamos lá. Não, Valdemar, não é trabalho da esquerda você sair em todas as manchetes do jornal. Você é dono do maior partido do Brasil, né? Você é dono do partido que tem a candidatura do Flávio Bolsonaro, né? Então, não dá pra falar, não, é culpa da esquerda. Não, cara, né? Não. Agora, vamos lá. Mesmo que o Valdemar da Costa Neto não tivesse desviado um centavo, você acha correto 119 milhões de reais de emendas passarem pela decisão política de Valdemar da Costa Neto? É o que eu tô falando, cara. Mesmo que ele não fosse corrupto, mesmo que ele fosse o cara mais honesto do mundo, a decisão de execução de orçamento não pode ser política assim, não pode. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele é presidente de partido. Por que ele tem acesso a esse tipo de coisa? Porque tem, vamos lá. Mesmo que ele não seja... Vamos supor que eu sou presidente do partido e aí eu tenho aqui o Aloysio querendo ser candidato e você querendo ser candidata. Aí eu chego pra você, Heloísa, vem cá. Eu vou te dar aqui 1 milhão de reais de fundo. E pra Luiz eu vou dar qualquer merreca. Só que você vai ser a minha parceira quando você ganhar a eleição. Aí você ganha a eleição. Quando você ganha a eleição, você sabe que o seu mandato se deve a mim. Você sabe que eu é que destinei o recurso. A minha pergunta não é isso. Presidente de partido tem acesso a dinheiro de emenda? Não, ele diretamente não. Mas ele chega no deputado que tem. Ô, Heloísa, deputado, é o seguinte. Você tem quanto de emenda esse ano aí pra executar? Puta, tem 1,5 milhão ainda. Então é o seguinte, desses 1,5 milhão, 500 mil você vai mandar pra esse hospital que eu tô pedindo aqui, tá? Tá bom. Entendi. É assim então não que passa funciona. diretamente pela mão dele, é algo... Exatamente. Sim. E aí o que acontece? Nenhum outro projeto político tem falado uma coisa que é extremamente impopular entre os políticos, que tem que acabar com emenda. Emenda parlamentar. Vamos lá, gente. O que é emenda parlamentar? Emenda parlamentar é você pegar uma parte do orçamento e executar ela conforme a vontade política de um monte de filho da puta do Centrão. É isso. Então acaba com a ferramenta. Acabou. É isso. Que o Moro está dando de presente pra essa gente.
Você quer ver? Aí eu pergunto pra você. Eu odeio a Gleisi Hoffmann. Eu quero derrotar a Gleisi Hoffmann. Eu quero que a Gleisi Hoffmann esteja presa. Como é que eu vou fazer isso? Com este cara. Por favor, põe na tela para as pessoas verem esse edit. Presidente do partido, lá, o PL, o Valdemar da Costa Neto, foi condenado por recebimento de suborno pelo Supremo Tribunal Federal. O Moro acabou com a Lava Jato quando ele foi candidato a presidente da República. Ele está chateado comigo até hoje. Valdemar da Costa Neto foi condenado criminalmente pelo Supremo. O Valdemar da Costa Neto é o cara que foi condenado por suborno. O meu amigo Sérgio Moro. Essas divergências são naturais e, para isso, a gente tem que respeitar bastante a trajetória política, tanto do Valdemar, o ambiente é outro. Mudei, sabe por quê? Porque nós precisamos dos votos dele. E o Valdemar é o mais sincero de todos. O Valdemar, quando o Moro fala, ele é condenado, o Moro tá chateado com ele. Ele faz aquela cara tipo assim, relaxa. Daqui a pouco ele vai estar na minha mão. E não tá. E não tá. Por isso que eu falo que o Valdemar ele pode tudo. Ele pode tudo, irmão. O cara foi preso com mensalão. Ele tá na Paulista com a direita falando que ele é o rei da direita. A marca Bolsonaro tá na mão dele. Então, por que eu tô falando isso pra você? Esse corte é da Gleisi Hoffmann, cara. A Gleisi Hoffmann. Cara, eu não sei quantos de vocês viveram a Lava Jato. 2015, a Lava Jato pegando fogo, 2016 bombando, 2017, Lula vai ser preso amanhã, 2018 Lula vai preso, irmão, fudeu, pegaram o Lula. Se pegaram o Lula, quem não vão pegar? Vai fuder todo mundo. Aí o que acontece? O que acontece em 2026? A Gleisi tá lá, o Sérgio Moro. Os caras recuperaram todos os terrenos que eles perderam na Lava Jato. Aí eu pergunto pra você, é assim que a gente vai mudar o Brasil? Com a fibra destas pessoas? Flávio Bolsonaro apoia tarefas de Trump e dá outro vexame nos Estados Unidos. Isso aqui é do Intercept. Não, gente, assim, vamos lá, né? Em vez de defender a indústria nacional contra a sobretagem, o senador se limitou a pedir um adiamento das sanções para não atrapalhar sua campanha eleitoral. Nossa, isso não faz nem sentido. Pois é. Isso não faz nem sentido. Isso não faz nem sentido. É matéria do Intercept. Nossa, que matéria horrorosa, cara. João Filho aí, ó, péssima matéria. Nossa, nada a ver, cara, nada a ver. Nada a ver. Ele quer fingir que ele tá lutando contra as tarifas. Pro Flávio, o cenário ideal é ter a tarifa. Ele fala, se a gente fosse presidente, se a gente tivesse com a presidência da república, esse tipo... Principalmente depois dele ter ido lá. Tipo, se ele for lá e ele ainda manter, ele vai dizer, não, eu fiz tudo que eu pude, e mesmo assim o Lula, não sei o que lá. Pois é. Próximo. Flávio culpa Lula por tarifas e diz que negociará com a China sobre carnes. Assim, o Flávio ele tá tão fudido internamente que ele tem que pagar de geopolítico. Né? Ele tem que pagar de quem não, estou indo negociar. E não, cara, ninguém leva muito o Flávio a sério porque ele não tem muita chance de ganhar essa eleição. Tá? E outra, eles sabem que esses caras tomam decisões ideológicas, então pra que a gente vai ficar levando ele muito a sério? Recebe ele aí, dá um bom café pra ele e fala que a gente vai estar junto no futuro. Próximo. O Vorcaro, depois aparece que ele tinha mensagem. Depois que ele se encontrou com o Vorcaro, depois do Vorcaro ser preso. Depois que a Michelle Bolsonaro brigou com ele. Depois que o Valdemar da Costa Neto tá com problema de emenda desviada. Cara, mano, pelo amor de Deus, dá qualquer notícia boa, mano, qualquer coisa. Eu tô nos Estados Unidos tentando emplacar manchetes boas e ninguém tá ligando pra mim aqui, né? Ah, manda meu pai escrever uma carta, vai. Aí ele faz a carta igual ele fez pra Michelle. Lembra a carta dele pra Michelle? Acho que eu lembro. Michelle, meu amor. Sim, escreve uma... Cara, escreve uma carta. Pelo amor de Deus, cara. Ele escreveu uma carta, pessoal. Escreveu uma carta. Carta de Bolsonaro põe em risco prisão domiciliar com recurso do PT ao STF, gera críticas de candidatos e incomoda Michelle Bolsonaro. Vamos ver o efeito da carta. Eita, nós, né? Deixa eu só uma coisa, o que é o Flávio ali? Vamos ver o vídeo do Flávio? Tem um vídeo dele? Ah, é que ele reagiu à carta ao vivo. Ele leu a carta ao vivo. Deixa eu ver. Mas isso aqui é só a matéria. Não sei se tem... Ah, eu queria ver ele. Aí, finalzinho, põe aí. Vai lá. O som. É de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar
pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Meu pré-candidato, creio o seu também, meu porta-voz. Ele tem que ficar lembrando as suas pessoas. Lembra que vocês gostam do Jair? Então o Jair tá mandando vocês gostarem de mim agora, viu? É muito... Tira lá, volta lá na matéria. Vamos lá. A carta de Jair Bolsonaro em apoio ao seu filho, lida e publicada nesse sábado, dia 11, nas redes sociais por Flávio Bolsonaro, gerou críticas de candidatos e pode colocar em risco a prisão domiciliar do ex-presidente com recurso do PT ao STF. Na noite de sábado, horas depois do senador do PL divulgar a carta em que Bolsonaro diz que Flávio é seu pré-candidato e porta-voz, no recado claro para Michele Bolsonaro, o PT decidiu entrar com recurso no STF pedindo a revogação da prisão domiciliar do ex-presidente. Eu acho difícil porque é o seguinte, tecnicamente... O Jair Bolsonaro, não, ele escreveu uma carta ao povo brasileiro, né? Porque se ele escrevesse a carta pro filho dele, tecnicamente ele pode escrever uma carta pro filho. E o filho pode ler. Olha a carta que meu pai me enviou. Não é o Jair lendo, é o filho lendo. A carta que ele enviou para o filho. Mas na verdade ele escreveu uma carta ao povo brasileiro. Então realmente não sei. Não sei, tá? Volta lá na matéria. Você não quer ler a cartinha, né? No sábado, no recurso, o vice-líder da Câmara, Lindbergh Faria, alega que Jair Bolsonaro descumpriu deliberadamente as condições impostas pelo Alexandre Moraes ao redigir uma carta de conteúdo político eleitoral, posteriormente lida e exibida por Flávio. Desce aí. O que houve foi uma violação deliberada de uma ordem expressa do Supremo. Bolsonaro transformou a prisão domiciliar em instrumento de comunicação eleitoral e Flávio assumiu publicamente o papel de intermediário dessa burla. Desce aí um pouquinho. Desce mais. A carta. A carta é besta, a carta não fala nada. Né? A carta recebeu críticas dos pré-candidatos do PSDB, Ronaldo Caiado, do Missão, Renan Santos, os dois criticaram o pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro. Como disse que a carta é um sinal de extrema fragilidade na campanha do senador, Renan Santos classificou de ridículo e chamou o Flávio Bolsonaro de criança que recorre ao pai depois de uma reprimenda da mãe, no caso, madrasta Michele. Cara, é muito ridículo, né, velho? A primeira-dama Michele Bolsonaro não estava em casa quando o filho foi visitar o pai, ela estava no encontro religioso. Ficou sabendo apenas depois pelas redes sociais do texto escrito pelo marido em apoio ao senador, que mesmo não citando seu nome, foi visto como um recado direto a ela. Desce aí um pouquinho. Na carta, Bolsonaro diz que é hora de deixar de lado as divergências, arregaçar as mangas e trabalhar pela campanha do filho classificado de seu pré-candidato e porta-voz. Na live que divulgou o texto, Flávio Bolsonaro chegou a dizer que há quem diz vestir a camisa do ex-presidente, mas está trabalhando para boicotar sua candidatura. Aliadas de Michele disseram ao blog que a carta não ajuda nem um pouco numa reconciliação. Pelo contrário, aprofunda a divisão e que a ex-primeira-dama ficou incomodada com a ação do marido e do filho. Amigas disseram, inclusive, que ela está preocupada com o risco de prisão domiciliar do seu marido ser revogada pelo Alexandre Moraes, determinando o retorno dele para Papudinha. Aliados de Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro reclamam da decisão do PT de entrar com recurso no STF. Tá, desce um pouquinho. Acabou. Tá, eu vou te falar uma coisa. A Michele Bolsonaro, deixa eu explicar. Ela tem de parar de tratá-la como a esposa do Jair. A Michele Bolsonaro não é mais esposa do Jair. A Michele Bolsonaro é uma atriz política importante e ela é muito mais inteligente, muito mais articuladora do que os próprios filhos dele. Entendam isso, cara. A Michele Bolsonaro sequer nasceu na família Bolsonaro. Ela não é nem filha legítima dele. Ela chegou depois e, como uma agregada, ela tomou conta da marca de uma forma que nenhum outro cara conseguiu fazer isso. Ela entendeu o game, ela foi pra cima e ela sabe das limitações dela, inclusive por ela ser mulher. De verdade. De verdade. Ela tem limitações no fã-clube bolsonarista porque ela é mulher. Isso você pode ter certeza. Agora, dada a inteligência dela de perceber isso, ela e o Nicolas estão com maestria, só que, só parasitando o bolsonarismo. Só parasitando. E o Flávio e o Eduardo, eles estão, como se diz na linguagem popular da Gen Z, ficando de xereca. Não é mesmo?